Bom, pessoal, então hoje nós vamos trabalhar com conceitos, ideias e funções do funcionamento celular das organelas celulares. Então, especialmente nesse primeiro caso aqui, nós temos as organelas em ordem crescente de complexidade e de papéis. O primeiro tipo de organela que nós temos então são os ribossomos. Lembre que o ribossomo é aquela organela celular que está presente em todos os tipos de célula que existem, todas. Células eucariontes ou procariontes. As procariontes, ribossomos menores, nas células eucariontes, ribossomos maiores, chamados de 30-40S e 70-80S, respectivamente. Nesse caso, então, todo ribossomo é formado por duas subunidades. Subunidade maior, subunidade menor. Dentro dos ribossomos nós temos três espaços, três sítios. Sítio E, sítio P e sítio A. O E é onde saem as proteínas que estão sendo fabricadas. O P é onde a gente vai ter a entrada e a polimerase, que é a formação de um novo polímero de proteína. E o A é onde nós vamos acrescentando, adicionando novos aminoácidos. Então, o principal papel que nós temos para os ribossomos é fazer a síntese proteica, fabricar proteínas. Tá? Então, nesse caso, como ele fabrica proteínas, podem ser proteínas livres, que são quando elas são fabricadas pelos ribossomos soltos de dentro da célula, ficam pelo próprio citoplasma, e proteínas de exportação, que são aquelas que são fabricadas nos ribossomos presos no retículo rugoso, e daí serão mandados para fora da célula. Então a diferença principal é essa. Significa que ribossomo é muito importante, ribossomo ele está presente em todas as células, por isso que os ribossomos são a primeira organela sempre. Só que, como eu disse, eles podem estar soltos no citoplasma ou aderidos ao retículo rugoso. Então vejam o seguinte, retículo rugoso sempre está colado no núcleo da célula. Então, logo para o lado de fora é um conjunto de membranas achatadas, umas sobre as outras, e essas membranas elas possuem vários ribossomos, que são essas pintinhas verdinhas aqui, presos à sua estrutura. Sendo assim, os ribossomos fabricam aquelas proteínas, largam para dentro do sistema de membranas que a gente vai ter dentro do retículo rugoso, e esse desprende bolhas. Essas bolhas que vão saindo levam e transportam até outro local esse tipo de proteína fabricada. Lembrem que vale qualquer proteína. Enzimas, proteínas hormonais, proteínas elásticas, proteínas estruturais, qualquer tipo de proteína pode ser fabricada ali. Então, retículo rugoso ou granular, ele faz síntese, armazenamento e transporte de proteínas, qualquer proteína. Só que até onde ele transporta? Até o lugar que vai ser responsável por liberar para outros lugares da célula ou para fora da célula. Esse lugar chama-se complexo de Golgi, nós vamos falar depois. Então, além do retículo rugoso, que é o primeiro que fica colado imediatamente na carioteca do núcleo, a gente vai ter esse monte de filamentos aqui, que são tubinhos, estruturas tubulares, como canalizações. Esse é uma sequência do retículo rugoso, só que sem ribossomos. Por isso que ele ganha o nome de retículo agranular ou liso. O retículo liso, então, ele vai fazer a síntese de, agora, substâncias, mas não mais de proteínas. Vai fazer a síntese de lipídios, de gorduras. Então, quando acontece isso, os lipídios que serão secretados, os lipídios que serão liberados, na verdade, vale qualquer tipo também. Esteroides, hormônios em geral, ceras, qualquer tipo de lipídio, colesterol mesmo. Então, sai dessa partezinha dos filamentos azuis. E aí também se desprendem bolhas. Então, nesse caso aqui, se a gente fosse fazer uma analogia, dos azuis podem sair bolhas, que vão ser as bolhas que carregam lipídios. E do pretinho pode sair bolhas, que vão ser bolhas de transporte que carregam proteínas. Até aonde vão essas substâncias? Então, normalmente elas vão até o complexo de Golgi, para que o Golgi possa empacotar e mandar para o destino correto. Só tem uma situação que a gente pode ter, que essas bolhas que saem daqui não vão parar no Golgi. Só se elas saírem do retículo liso, e esse retículo liso estiver levando toxinas, sujeiras ou produtos que a célula não pode ficar ali dentro. Então, o que ela faz? Ela libera diretamente para fora para não criar uma intoxicação celular. Isso a gente chama de detoxificação celular. Então, é uma das funções que o retículo liso pode fazer, além de fabricar gorduras e empacotar e levá-las até o Golgi. Além dessas duas funções, sintetizar lipídios, além da função de desintoxicar a célula, que significa que nas nossas células hepáticas, ou seja, do fígado, tem um montão disso aí, a gente ainda tem uma terceira função, que é a liberação de cálcio. Então, por exemplo, para a nossa contração muscular, para a nossa coagulação do sangue, é muito importante que aconteça isso. Então, no caso, cada vez que a gente precisa coagular o sangue, a gente pega, tira dos ossos, das células ósseas, através do retículo liso, um monte de cálcio e disponibiliza no sangue.
Cada vez que a gente tem que coagular o sangue, a gente pega e tira lá dos nossos ossos um monte de cálcio e disponibiliza no sangue. Cada vez que tu precisa caminhar para algum lugar, tu vai lá pegar e tira um monte de cálcio dos ossos e disponibiliza no sangue. Quem faz isso são os retículos lisos. O retículo liso, então, ele é bem importante para esses todos os tipos de papéis. Então, bastante cuidado, em especial no retículo liso do nosso fígado, que ele, quando o fígado está sobrecarregado, ele tende a aumentar de volume, mas com o passar do tempo as células hepáticas tendem a diminuir de tamanho, porque vai destruindo o retículo liso. Além dessas, então, nós vimos que quando o papel não é jogar lixo fora, e sim o papel é empacotar moléculas importantes e lançar para um outro local, quem vai fazer isso é o complexo de Golgi. Então, todas essas vesículas, essas bolhas que estão saindo do retículo liso ou do rugoso e estão indo para o complexo de Golgi, até chegar no Golgi, elas são chamadas de vesículas ou bolhas de transporte. Quando elas chegam no Golgi, o Golgi ele tem dois lados. Um lugar por onde as bolhas chegam, então lembra o C de cis, C de chegada. Nesse caso aqui, o C da chegada indica por onde chegam as bolhas de transporte. Essas bolhas são acopladas ao complexo de Golgi, e o complexo de Golgi, então, ali dentro, monta moléculas, encaixa uma na outra, liga o que tiver que ligar, empacota e forma uma bolha para transporte, que é a segunda face do Golgi. Uma face cis, uma face trans. A trans é de transporte por onde as moléculas saem. Quando acontece isso, então, a nossa face do transporte, na verdade, vai ser a parte responsável por transportar moléculas para fora. Nesse caso, quando o Golgi transporta moléculas, uma coisa é super importante. Todas as moléculas transportadas pelo Golgi são moléculas úteis. Sempre tem algum tipo de finalidade, sempre tem algum tipo de papel. Então, como elas têm algum tipo de papel, o Golgi é responsável somente por moléculas com finalidade, com importância, com papéis bons. Assim sendo, o que acaba acontecendo é que o principal tipo de papel do Golgi é secretar. Lembre, secreção é sempre algo útil. Então, a secreção celular, o armazenamento provisório de alguma molécula tem que ser secretada depois, o transporte dali para fora da célula até a membrana plasmática e montagem de moléculas. Por exemplo, se a gente estiver vindo do retículo rugoso e do liso com do rugoso uma proteína, do liso com um lipídio, a gente junta no complexo de Golgi. O Golgi é capaz de montar, por isso que ele faz montagem. Aí nós montamos uma lipoproteína. Uma das lipoproteínas que pode ser montada nas células animais é o colesterol, tanto bom quanto ruim, mas todos eles são montados aqui. A partir desse momento que está pronto, então a molécula é liberada para fora, secretada. Quando acontece isso, então, nesses processos de secreção, às vezes, alguma dessas bolhas podem conter enzimas digestivas internas. Se houverem enzimas digestivas internas, essas enzimas servem para digerir, desmanchar ou destruir alguma coisa. Se essa bolinha que está saindo daqui, qualquer uma dessas que está saindo na face trans, ela tiver enzima digestiva, essa bolha é um lisossomo. Então, cuidado, lisossomo não é qualquer dessas bolhas que saem, muito menos as que entram. O lisossomo só é uma das bolhas que sai se tiver enzima digestiva dentro. Se tiver outras enzimas, não é lisossomo. Então, o lisossomo recém-saído do complexo de Golgi vai ser chamado lisossomo primário, que significa é o lisossomo responsável por levar até algum outro local as enzimas digestivas para fazer a digestão. Então, cada vez que nós temos um lisossomo, ou a palavra lise, liso, lítico, significa quebra, rompe e destrói alguma coisa. Então, os lisossomos serão bolhas, vesículas, especializadas em decompor, desmanchar ou destruir alguma coisa, certo? Então, o Golgi, ele, além de empacotar, além de montar moléculas, ele pode também fabricar o lisossomo, dependendo da situação e do tipo de célula em especial. No nosso caso, nós temos uma célula que é lotada de lisossomos, que são as nossas células de defesa, que são aquelas células responsáveis no nosso organismo por ficar destruindo coisas estranhas que entram dentro do teu corpo o tempo inteiro. Então, o que acaba acontecendo é que cada vez que entra um parasita dentro de ti, tipo um vírus, uma bactéria, alguma coisa assim, o lisossomo sai, vai lá e destrói aquilo ali, certo? Então, nesse caso, o que a gente tem para o Golgi, por enquanto, são, primeiro, digestão, se formar lisossomo. Secreção, armazenamento e transporte de moléculas e armazenamento. E aí uma última função, formar o acrossomo. Quando a gente está formando o acrossomo não é para todo mundo, é só para os homens, só para os animais do sexo masculino que fabricam espermatozoides. No caso, o acrossomo é quando todas essas membranas que tem no Golgi se grudam, se fundem e formam uma bolha gigante.
Só que dentro dessa bolha gigante estão todas as enzimas digestivas que deveriam ser utilizadas para fabricar muitos lisossomos. Fabrica como se fosse um lisossomo absurdamente gigantesco. É tipo uma bomba nuclear dentro da célula. O que acaba acontecendo é que esse sacrossomo, que é a fusão de tudo isso aqui, vai formar só a ponta do que tem no espermatozoide, como se fosse uma cápsula, um capuz na pontinha do espermatozoide pelo lado de dentro. Então esse sacrossomo, que está na frente aqui, ele era o complexo de Golgi. Quando ele forma isso aqui, o intuito de estar aqui na frente é que o espermatozoide nade e quando ele bata na parede do óvulo, ele exploda a entrada do óvulo e garanta que o espermatozoide consegue jogar o seu núcleo lá para dentro. Então cuidado, porque o espermatozoide, como ele tem que ser sempre o mais rápido de todos, o espermatozoide ele não fica carregando horrores de organelas ou coisas desnecessárias. O que o espermatozoide leva? O que for preciso. Então dentro do espermatozoide a gente só encontra o Golgi transformado em acrossomo para furar o óvulo, o núcleo da célula masculina com os cromossomos do pai, depois um monte de mitocôndrias na peça intermediária, então a cabeça é só o núcleo com o acrossomo. Na peça intermediária nós vamos ter as mitocôndrias que geram energia para essa cauda chamada flagelo poder nadar e ainda centríolos. O próximo do núcleo chama centríolo proximal e o distante do núcleo se chama centríolo distal. Então quando nós temos o centríolo proximal, que é esse aqui que está pertinho do núcleo, ele tem os 27 canudinhos do centríolo. Quando a gente tem os microtúbulos distantes, os distais, esses já vão formar só 18 caninhos, então perde-se um caninho por trinca dos centríolos que tinham lá perto do núcleo. Então, quando acontecer isso aqui, o espermatozoide joga todo o citoplasma fora, todos os ribossomos, os retículos lisos, o rugoso, tudo isso sai fora. Fica só com as organelas realmente necessárias para poder se locomover, chegar o mais cedo possível que os outros no óvulo e então poder fazer a fecundação. Então, cuidado, complexo de Golgi é uma organela bem importante e que seguidamente cai. Então, nesse caso, secreção celular, sempre lembre a liberação de algo que é útil. Se tiver uma finalidade, não interessa qual, pronto, já é secreção celular. Além dessas organelas aqui, nós temos ainda algumas outras. A quinta organela, por exemplo, que é o lisossomo mesmo, que acabou de nascer de uma bolha dispensada, ou soltada, vamos dizer assim, né? Que acabou de ser liberado pelo complexo de Golgi, o lisossomo ele tem o papel de destruir ou decompor coisas. Então, o nosso lisossomo, ele é responsável por digerir, desmanchar ou destruir coisas que entrem para dentro da célula. Se o lisossomo tem que destruir uma coisa que já é parte da célula, por exemplo, uma organela defeituosa, ele vai lá e dá um sinal químico para ela dizendo assim, tipo um choque, dizendo, ó, volta a funcionar, senão nós vamos ter que ter trocado aí. Se a organela puder voltar a funcionar, ela volta a funcionar. Se não puder fazer isso, ele destrói. Então, quando o lisossomo detona, desmancha, destrói alguma coisa que é parte constituinte da célula, nós chamamos isso de digestão celular autofágica, quando a célula está se comendo, quando ela está comendo uma coisa que faz parte dela mesma. Mas nós podemos ter uma situação onde o lisossomo vai digerir algo que vem de fora. Aí é chamado de digestão heterofágica ou heterofagia, que é comer alguma coisa que vem de fora. Por exemplo, na seguinte situação, quando a gente tem uma molécula, que é essa roxa aqui, que está entrando dentro da célula, ela entra e forma uma bolha que vocês devem saber o nome. Essa bolha aqui é chamada de fagossomo ou pinossomo, depende do que está entrando. Mas suponhamos que seja um sólido e que isso aqui seja então um fagossomo. Quando o fagossomo entrou com aquela molécula que foi englobada, que foi engolida, chegou a vez dos lisossomos. Então, o retículo liso e o retículo rugoso que ficam na volta do núcleo, através do retículo rugoso fabricam uma bolha que vai chegar no Golgi. O Golgi vai fabricar uma bolha com enzimas digestivas dentro, que é o lisossomo primário. O lisossomo primário é aquele que está saindo do Golgi, tá? A primeira bolha. Só que para ter certeza que é lisossomo, lembrem, temos que saber que ali dentro tem enzima digestiva. Quando o lisossomo primário se funde ao fagossomo, a união lisossomo primário mais fagossomo forma uma estrutura chamada vacúolo digestivo. Quando acontece essas duas coisas, de juntar o lisossomo com o fagossomo e forma o vacúolo digestivo, a gente passa a chamar ele ou de vacúolo digestivo ou de lisossomo secundário, que significa agora uma grande bolha para destruir um produto que foi englobado. Quando acontecer isso aqui, então, essa substância roxa que foi engolida começa a receber a ação de todas as enzimas digestivas que estavam dentro do lisossomo
e começa a detonar aquela molécula roxa. Quando aquela molécula roxa foi completamente destruída, a célula absorve o que ela puder absorver, se é que tem alguma coisa de útil lá dentro, senão todo aquele resto que ficou ali dentro vai ser jogado fora. E agora começa um segundo processo, que é o processo de eliminação de moléculas. Se forem moléculas que ainda são úteis, vira uma secreção. Se forem moléculas que são inúteis, que não prestam mais, tipo o cocô celular mesmo, aí nós vamos ter a liberação de um processo de excreção celular. Se acontecer isso, o que sobrar dentro da bolha, que era o vacúolo digestivo, passa a ser chamado de vacúolo residual. Então lembre que nesse caso o lisossomo ele entrou aqui em ação para decompor moléculas. Sendo assim, nós temos alguns exemplos onde o lisossomo é muito importante, como por exemplo, quando a cauda dos girinos regride, é o lisossomo que destrói as células do rabo. Quando a gente tem, por exemplo, nos nossos dedos da mão, dentro da nossa fase ainda de embrião, os nossos dedos têm membranas que ligam um dedo ao outro. Só que chega uma hora que a gente tem que soltar os dedinhos, né? Aí o que acontece? Os lisossomos arrebentam até que os dedos fiquem completamente isolados e separados, para que a gente possa fazer a movimentação das mãos como elas têm que ser. No caso da cauda dos lagartos, das lagartixas, é um processo similar, mas normalmente não conta com ação lisossômica direta. É um processo de contração muscular que aperta e estoura as células, tá? Chamado de autotomia. Mas, no caso do girino e no caso da regressão das membranas interdigitais, nesse caso nós temos ação lisossômica. Sendo assim, quando o nosso organismo cria uma ação lisossômica proposital, essa ação lisossômica proposital, ela é uma autólise, que é uma autodestruição. A autólise proposital ela é chamada de apoptose. É quando está programado para acontecer, que é quando o teu organismo tem que arrebentar, tem que destruir as células. Por exemplo, as nossas células da mão, elas de tempo em tempo são substituídas, então elas nascem, crescem, vivem por alguns dias, tipo uns 5, 6 dias, e depois rompem e morrem, porque elas envelheceram. Estava no DNA escrito, tem que morrer depois de 6 dias. Então, isso é uma apoptose. Substituição ou mortalidade de células propositalmente. Só que, eventualmente, tu pode ter uma lesão celular, tipo gente que vai para o sol, fica exposto ao sol horas, se queima e a célula morre, e aí descasca a célula. Quando acontece isso, a gente tem um fenômeno de autólise não proposital, que é por excesso, porque tu lesou a célula. Quando acontece isso, é chamado de necrose. Então, todo o processo de ruptura de células de mortalidade celular é uma autólise, uma autodestruição. Se for sem querer, necrose. Se for de propósito, apoptose, que é a grande diferença dos dois. No caso de necroses, nós temos uns processos necróticos bem famosos, como, por exemplo, uma doença chamada de asbestose, que é quando alguém inala amianto, tá? Que é um produto químico que é utilizado nos telhados, por exemplo. E aí, o que acaba acontecendo, então, é que essa apoptose, ela vai acontecer por necrose, porque o teu corpo está tentando ingerir e destruir um produto químico que não é biodegradável. Aí o que acaba acontecendo é que o teu corpo começa a lesionar os alvéolos pelo lado de dentro e a pessoa vai perder capacidade respiratória. Pode morrer por causa disso, é muito comum que isso aconteça. Outro problema que acontece, que é uma doença também, chamada silicose, que é quando a gente inala sílica, que é farelinha de dióxido de silício, tipo como se fosse farelo de vidro, e isso acaba fazendo com que a pessoa também detone e desmanche os seus pulmões pelo lado interno nos alvéolos pulmonares. Então, nesse caso, são processos necróticos. Outro exemplo que nós temos de necrose é para pacientes que ficam em hospital por muito tempo deitados numa cama e aí as costas da pessoa não respiram, não tem troca gasosa. Quando acontece esse tipo de coisa, as células começam então a morrer por falta de oxigênio e começam a criar feridas, escaras, que são feridas grandes e abertas nas costas da pessoa, porque as células das costas não respirando morrem e criam uma necrose, formando feridas abertas bem sérias. Então, nesse caso, todo o processo lisossômico de destruição acaba levando à mortalidade celular. Em alguns lugares é normal morrer, mas em outros não. Por exemplo, as células da boca, assim como as da mão, elas são substituídas de tempo em tempo. Mas, se tu tomar um café muito quente, nesse caso vai romper as células por causa do calor. E o lisossomo rompe e mata todas as células, que é quando alguém queima a boca com alguma coisa quente. Isso em excesso, portanto, isso é uma necrose também. Então, além de fazer digestão de moléculas que entrem numa digestão heterofágica, ou então de destruir a célula comendo coisas pelo lado de dentro, numa digestão autofágica, ou então fazer a substituição celular, quando a gente tem apoptose, em qualquer uma dessas situações é ação lisossômica.
Só que a gente pode ter a destruição de moléculas externas. Por exemplo, qualquer partícula estranha que cair para dentro da tua célula, o teu corpo tende a desmanchar. Isso é um mecanismo que também funciona para a ação de defesa contra vírus, contra bactérias, contra protozoários. Então, muitas vezes, uma célula nossa tenta pegar um vírus, achando que vai comer, vai desmanchar e vai destruir, e acaba infectando o teu organismo. Isso que acontece com o HIV, que é o vírus da AIDS, dentro do nosso corpo. A tua célula pode comer o vírus da AIDS, achando que vai destruir, mas o vírus HIV ele tem um mecanismo pontual e particular que acaba no nosso organismo causando uma lesão. E aí, em função disso aí, o que acaba acontecendo é que a gente acaba se contaminando com AIDS.